Os aparelhos dentários encantam a muitas pessoas pelos resultados maravilhosos que eles proporcionam no sorriso e na face. Já algumas pessoas ficam encantadas pela possibilidade de troca de borrachas, de cores, de acessórios que podem ser utilizados e, infelizmente, colocam o aparelho ortodôntico apenas por enfeite, muitas vezes em clínicas que não são legalizadas. Existe também o caso de muitas pessoas que começam a fazer um tratamento odontológico com um ortodontista, instalam o seu aparelho ortodôntico e, por motivos diversos, abandona esse tratamento e não continua fazendo as consultas corretas de ativação ou as chamadas consultas de manutenção. Você é uma dessas pessoas? Cuidado, o seu sorriso pode estar em risco. Eu vou falar no vídeo de hoje 5 problemas que podem acontecer com você se você estiver usando aparelho ortodôntico sem manutenção ou sem acompanhamento profissional. Usar aparelho ortodôntico sem manutenção pode encher o seu sorriso de cáries. Não é segredo para ninguém. Quando a gente está usando aparelho ortodôntico, a gente retém mais alimentos sobre os dentes do que quando nós não estamos com aquele aparato sobre os dentes. Ou seja, o cuidado com a higiene bucal de um paciente que está usando aparelho ortodôntico deve ser redobrado comparado àquele da pessoa que não está usando aparelho ortodôntico. Caso você não saiba, um dos componentes que mais retém placa no aparelho ortodôntico são as borrachas, os chamados elastiques. As borrachas coloridas que nós usamos para prender o fio às peças do aparelho. As borrachas, elas acumulam muita placa por conta da sua composição e da sua conformação, o formato em que elas ficam aderidas ao aparelho. O que acontece é que todos os meses, ao ir ao ortodontista, essas borrachas são trocadas e quando você coloca uma nova, elas são limpas. Se você não vai às consultas e essa profilaxia, essa limpeza e essa troca de acessórios não é realizada, significa que muita placa está acumulada sobre as peças do aparelho por muito tempo e o risco de você desenvolver alguma cárie é muito aumentado. É muito comum pacientes que estão há muito tempo com o aparelho sem ativações, sem manutenções, chegarem ao nosso consultório e na hora da remoção desse aparelho aparecerem muitas cáries ou muitas manchas brancas ao redor das peças do aparelho. Muitas vezes essas manchas já não são possíveis de serem removidas. Elas ficam permanentes no dente, prejudicando muito a estética do sorriso. Então cuidado, se você não faz as consultas de ativação do seu aparelho, danos irreversíveis no seu dente através de cárie ou manchas permanentes podem vir a acontecer caso a sua higiene não seja muito criteriosa. Aparelhos ortodônticos sem manutenção podem provocar reabsorções radiculares. Todas as vezes em que a gente promove a movimentação de um dente, a gente exerce uma força sobre aquele elemento dentário. Essa força gera uma inflamação ao redor da raiz do elemento dentário que a gente quer movimentar. Essa inflamação é controlada, já que o ortodontista sabe o que está fazendo, ele sabe a quantidade de força e o tipo de movimento que ele pode fazer para que aquilo não cause um prejuízo. Acontece que, mesmo quando o seu aparelho não está sofrendo ativações regulares, os componentes que ele tem ali, fios ou elásticos, podem estar fazendo força mesmo sem você estar indo ao dentista. Dessa forma, forças indesejadas podem estar fazendo com que essa movimentação, essa inflamação que eu falei, esteja acontecendo de uma forma descontrolada, de uma forma incorreta. Isso pode fazer com que o dente comece a perder tamanho de raiz. A raiz do seu dente começa a diminuir. Isso é ainda pior no caso das pessoas que fazem a manutenção sozinhas em casa. Sim, por incrível que pareça, isso existe e, gente, isso é muito prejudicial. Os elásticos, as borrachas que o ortodontista coloca no seu aparelho têm uma função e essa função é de otimizar a movimentação dos dentes de alguma forma. Se você troca as borrachas, se você coloca elásticos sozinho em casa, sem orientação profissional, você pode estar gerando forças altas, excessivas e prejudiciais aos seus dentes, que podem fazer com que essa raiz sofra muito e o seu dente diminua a ponto de você perder esse elemento dentário. Acredite, isso é comum e irreversível, porque a partir do momento que isso acontece, se você perder o elemento, não tem mais volta, só substituindo com prótese ou com implante. Aparelho sem manutenção pode causar gengivite. Como eu falei, o aparelho sem manutenção pode acumular muita placa, muita sujeira sobre os acessórios e sobre os dentes.
Essa sujeira vai estar em contato íntimo também com os tecidos gengivais que circundam o dente. Muita placa acumulada sem a correta remoção vai fazer com que esse tecido gengival fique muito inflamado. Essa inflamação gengival pode ser exacerbada por conta da movimentação ortodôntica que está acontecendo. E daí problemas gengivais muito incômodos como sangramento, o inchaço da gengiva, dor na região, podem acontecer por conta desse descuido. O aparelho sem manutenção pode provocar movimentações indesejadas. Como eu acabei de falar, borrachas, elásticos são usados pelo ortodontista para otimizar ou para provocar movimentação. Muitas vezes o ortodontista coloca um elástico ou um acessório no seu aparelho para que ele faça uma determinada movimentação, mas quando você vai ao ortodontista e ele conclui que aquela movimentação já aconteceu da forma desejada, ele remove aquele fator de força, remove aquele acessório. Se você não vai às suas consultas, esse acessório continua atuando por mais tempo e assim a movimentação pode ocorrer de forma que não foi planejada. Mais uma vez, para aquelas pessoas que usam borrachas e acessórios em casa, fazem as suas manutenções em clínicas ilegais ou comprando elásticos e acessórios pela internet, fica o meu alerta do grande perigo. Com uma simples busca na internet, você pode encontrar fotos de pessoas que usaram o aparelho em casa sem a orientação profissional e os dentes saíram da arcada, a raiz saiu para fora da gengiva por conta dessas forças que estão atuando de maneira indesejada, de maneira descontrolada e que podem acabar com o seu sorriso. Cuidado! Por fim, seu aparelho sem manutenção vai fazer com que você perca dinheiro. Se você foi a um ortodontista e ele iniciou o seu tratamento ortodôntico, pode ter certeza que ele fez um planejamento para o seu caso. Ele sabe aonde o seu caso vai começar, todas as etapas para a sua evolução e aonde ele vai terminar e principalmente o tempo médio em que isso vai levar. Mas para que esse planejamento seja feito de acordo com o que o dentista programou, é preciso que essas consultas aconteçam no intervalo de tempo em que ele também programou. Porque muitas vezes a força e a movimentação que se aplica ao caso, ela é sequencial. Se você interrompe essa sequência, se você não vai no tempo em que foi programado pelo seu ortodontista, pode haver atrasos no seu tratamento. Portanto, se você não vai ao ortodontista na frequência regular em que você deveria comparecer e que ele programou para você, você pode estar perdendo dinheiro, porque toda vez que você vai, o ortodontista precisa voltar alguma etapa para voltar o tratamento no ponto onde ele parou. Então procure ir no ortodontista com a frequência que ele programou para otimizar o seu tratamento e fazer com que o seu investimento valha a pena. Espero que o alerta tenha ficado claro. Usar aparelhos sem ativações, sem manutenções e sem acompanhamento profissional pode trazer riscos graves para o seu sorriso e danos permanentes, como até mesmo a perda do elemento dental. Valorize a sua saúde bucal, ela é fundamental para o seu bem-estar, para o seu conforto, para a sua autoestima. Procure um ortodontista de qualidade e seja responsável com o seu tratamento e com o seu sorriso.